Já estamos de volta aqui com o nosso Metrópole em Ação ao vivo. A gente se encontra sempre de segunda a sexta-feira. E agora nós vamos falar sobre saúde. Sim, vamos falar sobre saúde, principalmente e direcionada a você idoso. Você que é idoso, que convive com idosos. Os idosos fazem parte de um grupo de pessoas que, com o passar dos anos, mais utilizam medicamentos em virtude das várias alterações que ocorrem no corpo humano. Muitos dos medicamentos utilizados por eles não possuem prescrição médica, fato que pode acarretar efeitos colaterais. E claro que a gente fica se perguntando, quais medicamentos são inapropriados para idosos? Sobre esse assunto, eu converso agora com o médico geriatra, com o Dr. Bruno Vidal. Bom dia, doutor Bruno. Ele que atua no Vale do Jaguaribe, atua também aqui em Fortaleza. Seja bem-vindo, a primeira vez aqui no nosso Metrópole em Ação. Bom dia, Rosana. Bom dia a todos os telespectadores. Prazer, viu, por estar falando com você e por ter recebido esse convite. Doutor Bruno, e é claro que a gente já precisa falar sobre, de forma geral, o uso de medicamentos sem prescrição médica, os riscos que esse público-alvo pode cometer ao consumir. Rosana, com o passar da idade, com o envelhecimento, é normal aparecer diversas comorbidades ao longo do nosso envelhecimento, como hipertensão, diabetes, problemas articulares, insônia, entre outras comorbidades. E ao longo desse envelhecimento e do aparecimento dessas comorbidades, geralmente o idoso ele faz uso de várias medicações, que é o que a gente chama de polifarmácia, quando o idoso faz uso de 5 ou mais medicações. E aí é que vem o problema. Muitas vezes essas medicações é feita de uso inapropriado e muitas vezes feito por automedicação, sem a prescrição, sem a orientação de um médico responsável. E esses efeitos colaterais provavelmente vai vir com o uso dessas medicações. No idoso, existem 5 classes de medicamentos que devem ser evitados, que a gente chama que são inapropriados para o idoso. Não devem ser utilizados e, se forem utilizados, por o menor tempo possível, com cautela e sempre por prescrição médica. Um dos principais utilizados, que é prescrito, às vezes é até utilizado mesmo por automedicação, é a classe dos AINES, que são os anti-inflamatórios não hormonais, ou conhecidos também como anti-inflamatórios não esteroidais ou só anti-inflamatórios. É aqueles conhecidos como o ibuprofeno, cetoprofeno, nimesulida, diclofenaco. Doutor, e por que idoso utiliza muito essas medicações? Devido a questões de artrite, dores articulares, muito comum nos idosos. E onde é que está o risco desses medicamentos? Ele está associado com maior risco de sangramento gastrointestinal devido à formação de úlceras. Além da formação de úlceras, do risco de sangramentos, existe também um maior risco de dano renal, levando até uma insuficiência renal. Além disso, pode ocasionar aumento de pressão arterial e até uma descompensação de algum problema cardíaco que o idoso venha a ter, como uma insuficiência cardíaca. Então, esses medicamentos não devem ser utilizados e, caso necessite de alguma medicação, de algum analgésico, prioridade para paracetamol e dipirona. E nos casos em que tiver que lançar mão da utilização desses anti-inflamatórios por menor período, curto período de tempo e sempre associado a um protetor gástrico, aquele que vai fazer a proteção do estômago, muito conhecido popularmente como omeprazol, pode ser utilizado pantoprazol, esomeprazol. Tem vários medicamentos que vai ter esse efeito de proteção gástrica. Então, anti-inflamatórios não devem ser utilizados. Se forem utilizados por prescrição médica, menor período de tempo e sempre com um protetor gástrico. Uma outra classe de medicamentos muito utilizado pelos idosos
são os ditos benzodiazepínicos, conhecidos popularmente como diazepam, o clonazepam, que é o famoso Rivotril, o alprazolam, Lexotan, entre outros. Ele é muito utilizado nos idosos para tratamento de insônia muito comum nos idosos, assim como problemas de ansiedade e depressão. E por que devemos não utilizar esses medicamentos nos idosos? Pelo maior risco de efeitos colaterais como desorientação, desequilíbrio, consequentemente, maior risco de quedas no idoso, associados também a perda de memória, confusão mental e sonolência excessiva. Existem outros medicamentos que a gente pode utilizar para os casos de ansiedade ou depressão e até para os casos de insônia, que não trazem esses efeitos colaterais como vemos nessa classe de medicamentos. E se for utilizar os chamados benzodiazepínicos, que sejam em menor dose possível e quando os benefícios para o paciente em questão for maior do que os prejuízos que essas medicações trazem. Então, se for utilizar benzodiazepínico, menor dose, sempre uma dose abaixo da normal e por um menor período de tempo. Além dos anti-inflamatórios que já falamos, dos benzodiazepínicos, outra classe muito utilizada pelos idosos são os indutores do sono, conhecido como Zolpidem, mais conhecido. Há um tempo atrás, ele foi visto como a salvação da insônia para o idoso. Só que com o passar do tempo, viu que também é uma medicação que não deve ser utilizada no idoso. Deve ser descontinuado, não ser utilizado pelos efeitos colaterais que trazem. Os efeitos colaterais principais do uso do Zolpidem é sonolência excessiva, desequilíbrio, então maior risco de queda, confusão mental. Geralmente tem idosos que dormem, faz uso da medicação, dormem, por algum motivo acordam à noite e ficam delirando, confusão mental. Você vê muito essa reclamação dos familiares. Então essa medicação também, chamada indutor do sono, essa classe, muito conhecida como Zolpidem, também não deve ser utilizada. Além dos indutores do sono, outra classe muito também utilizada por toda a população e assim também nos idosos, é a classe dos antialérgicos, muito utilizado para tratamentos de alergias, utilizado com os antigripais, que as substâncias nele presentes são desclofeniramina, prometazina, difenidramina. Esses medicamentos estão na composição, como eu falei previamente, nos antigripais ou nos descongestionantes nasais. Doutor, e por que essa classe também não deve ser utilizada? Pelo maior risco de também causa sonolência excessiva e os efeitos colaterais ditos como anticolinérgicos, como boca seca, constipação intestinal e além da confusão mental. Então, esses medicamentos muito utilizados nos antigripais não devem ser utilizados. Principalmente esses medicamentos que eu falei, que são da classe dos antihistamínicos. Antihistamínicos de primeira classe, que tem esses efeitos colaterais como a sonolência. Então, se você já tem um paciente, já faz uso de uma medicação para dormir, que já traz, né, os efeitos da sonolência, e associar uma outra medicação, o risco de quedas é será muito grave nesses idosos. Além dos antialérgicos, uma outra classe também muito utilizada são os relaxantes musculares, utilizados também para as dores musculares no idoso, muito conhecido como o carisoprodol ou o ciclobenzaprina, muito utilizado. Tem uma marca muito famosa que o pessoal faz uso desse relaxante muscular. Quais são os efeitos colaterais, doutor, também dessa medicação? Assim como os antialérgicos, pode causar sonolência excessiva e os efeitos anticolinérgicos, como boca seca, constipação e desorientação, assim como desequilíbrio.
Então, essas medicações também não devem ser utilizadas no idoso. Mas, doutor, já que o senhor falou tudo isso, faço uso dessas medicações, fiquei com medo, o que eu faço? Vou parar de uma vez as medicações, interromper? Não. Toda medicação deve ser avaliada, paciente, junto com o médico, para ver a melhor forma de ir retirando as medicações. Assim como o uso ou a automedicação é errada, a descontinuação também abrupta de medicamentos pode causar prejuízos e transtornos para a população idosa. Então, todo medicamento deve ser descontinuado, se não for benéfico para o paciente, mas de forma que seja vista pelo médico da forma mais segura possível. Claro, cada organismo é cada organismo, precisa respeitar. Eu vi o doutor Bruno Vidal falando na televisão que esse remédio faz mal. Por favor, não parem de tomar. Se você está tomando por indicação médica, é que o seu organismo, é que a sua saúde está necessitando e está precisando. Doutor, e aí eu tenho acompanhado nas suas redes sociais esse tratamento humanizado, atendimento diferenciado com os idosos, que com certeza esse tratamento já tira alguns medicamentos que às vezes os idosos tomam só por estarem acostumados a tomar algum comprimido em algum momento na vida. E às vezes não é necessário, né, doutor Bruno? Isso, Rosana. E o que acontece? A gente vê muitos pacientes, né, os idosos, eles começam a tomar uma medicação e ficam tomando. Quando eu vejo alguns pacientes, eles estão tomando 10 medicações, 12, eu pergunto, e essa medicação? Não, começar 1 ano atrás, 6 meses, e aí fica tomando a medicação. Por isso é importante, quando o paciente, o idoso, vem até o nosso consultório, ele já é orientado, ele e os familiares, a trazer toda a lista de medicamentos que faz uso. E ali vamos vendo quais são as medicações que tem que ser necessário mesmo continuar e quais a gente pode estar descontinuando. Esse é um trabalho que também tem que acontecer sempre em parceria com as pessoas que acompanham esses idosos. Na maioria das vezes existe, né, tanto comprimido que eles não têm o controle, que qual é a questão do horário também. E aí as pessoas que acompanham, principalmente, tá por dentro dessa saúde, dessa indicação, dessa prescrição desses medicamentos. Rosana, tem pacientes que vêm para mim com 15 medicamentos, 20. Tem uma paciente, que eu atendi ontem, um abraço para essa minha querida paciente, só pela manhã ela fazia uso de 14 comprimidos pela manhã. Então, o que é que a gente vê? Os idosos, com o passar do tempo, vêm chegando nas doenças crônicas e começa a aumentar o número de medicações, o que a gente chama de polifarmácia, quando o idoso ou qualquer pessoa faz uso de 5 ou mais medicamentos simultaneamente. E quais são os efeitos dessa polifarmácia? Então, você aí que toma 5 ou mais medicamentos diariamente é uma polifarmácia. Os efeitos colaterais pelo uso de vários medicamentos, existe a interação medicamentosa. Então, uma medicação interagindo com a outra vai causar ou aumento ou redução do efeito de alguma dessas medicações. Além disso, vai existir a interação medicamento-doença. Então, paciente que tem Alzheimer, né, que já é a memória prejudicada, o paciente faz uso de uma medicação que vai trazer mais perda de memória, ou desorientação ou confusão mental, como a gente acabou de falar, como os benzodiazepínicos, clonazepam, diazepam, ou até um antialérgico. Também, essa medicação pode fazer a interação medicamento-doença, piorando a doença que o paciente já apresenta. Então, é importante a gente sempre estar de olho nessas várias medicações que o idoso faz uso. Além dessa interação medicação-doença, existem ainda outros efeitos também que são ruins para o idoso, como a adesão. Idoso que faz uso de vários medicamentos, provavelmente não vai ter uma adesão correta aos medicamentos. Vai esquecer, não vai tomar muita medicação porque
não está aguentando mais, o estômago já não aguenta, sem contar o custo. Quanto mais medicamentos, maior é o custo para o tratamento das comorbidades do idoso. Então, devemos sempre estar de olho à listinha de medicamentos, levar ao médico, ver o que pode ser retirado e muitas vezes até perguntar para o médico: doutor, estou apresentando essa queixa, existe algum tratamento que seja não medicamentoso? Tem como eu evitar tomar uma medicação e não tomar a medicação e tentar tratar de outra forma? Atividade física, né, uma boa alimentação. Como é que eu faço para evitar? Tenho insônia, doutor, mas eu não quero tomar uma medicação, já que o senhor disse que esses remédios fazem mal. Aí é o que a gente fala da higiene do sono. Então vamos atrás de alternativas que possam ser utilizadas, mas que não seja um medicamento. Muito bom, eu estou conversando com o doutor geriatra. Eu falo que o médico geriatra, ele não é aquele médico que vai prescrever medicamentos. A gente é avesso a isso. É tentar reduzir ao máximo as medicações para otimizar, é lógico, as medicações e a vida do paciente. O médico geriatra, a gente tem em média na cabeça, em mente, reduz medicamentos e tentar dar ao máximo a independência e a autonomia dos idosos. Idosos eu quero ver na rua, caminhando, brincando, se divertindo e tendo a independência que ele merece. Muito bom, estive conversando com o médico geriatra, doutor Bruno Vidal, diretamente. O senhor está em Tabuleiro do Norte agora? Hoje eu estou em Limoeiro. Limoeiro do Norte, atende em toda a região do Vale do Jaguaribe. Você já pode buscar aí no Instagram, que inclusive ele traz muitas dicas, doutor Bruno Vidal Geriatra, o Instagram, e aí tem muitas informações, e essa comunicação que ele tem com os pacientes se tornam da família praticamente, esse jeito carinhoso de receber e de, claro, levar saúde para esse público-alvo que são os idosos. Muito obrigada, doutor Bruno, e conto sim, conto mais vezes, a gente trazer informação para esse público, principalmente que precisa de uma atenção básica, uma atenção primária, e esse atendimento humanizado faz toda a diferença. Rosana, eu que agradeço, viu, pelo convite, pelo espaço. Abraço a você, abraço a todos os nossos telespectadores. E lembrar que se não envelhecer, você pode envelhecer com saúde. Ser idoso não é sinônimo de, tem as doenças e assim mesmo. Idoso tem que ficar em casa. Não, é possível envelhecer com saúde. Um grande abraço para você e toda a sua família, um grande abraço para a nossa querida Camila Guimarães, e a gente se encontra na próxima oportunidade, se Deus quiser.